Olá, pessoal! Meu nome é Juliana, eu sou docente do Senac Campinas e essa é a série Português sob Medida, em que a gente discute aspectos da língua portuguesa. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema muito temido pelos falantes de português. Que são os verbos. Porém, como vocês sabem, é uma temática muito extensa. E se eu fosse falar sobre tudo que se relaciona a verbos, a gente levaria horas e não minutos nesse vídeo. Por isso eu escolhi falar sobre uma questão muito pertinente de verbos, que é a concordância verbal. E não a concordância verbal de qualquer verbo, mas a concordância verbal de 5 verbos especificamente. Faltar, existir, acontecer, fazer, com o sentido de tempo decorrido, e haver. E daí vocês podem me perguntar, mas Juliana, por que esses 5 verbos e não os outros milhares que existem na língua portuguesa? Porque esses 5 verbos especificamente, eles são empregados de maneira errônea, muitas vezes. Então, quando é para ser no plural, eles estão no singular, ou quando eles estão no singular, era para ser no plural. E aí, por isso, eu resolvi vir falar disso para vocês. Vamos resolver essa dúvida definitivamente? O primeiro verbo sobre o qual eu gostaria de tratar com vocês é o fazer com ideia de tempo decorrido. Por exemplo, na frase, faz 2 anos que eu não a vejo. Você falaria, faz 2 anos que eu não a vejo, ou fazem 2 anos que eu não a vejo. Eu vou dar 3 segundinhos para você pensar e já venho com a resposta. Se você optou pelo fazer no singular, ou seja, faz 2 anos que eu não a vejo, você está correto. Eu sei que parece estranho, mas toda vez que a gente usa o fazer com essa ideia de tempo decorrido, de um tempo que já passou, ele sempre, guardem, sempre vai vir no singular, certo? Então, por exemplo, se eu digo faz séculos que me formei, essa frase está correta. Enquanto a frase fazem séculos que me formei está errada. O segundo verbo sobre o qual eu queria tratar com vocês é o verbo haver, com sentido de existir. Então, eu pergunto para vocês, a frase havia muitas pessoas na festa, está correta ou incorreta? 3 segundinhos para você pensar. Se você respondeu que ela está correta, você está correto. Sim, o verbo haver, com o sentido de existir, também sempre virá no singular. Então, por exemplo, a oração houve muitos ataques à embaixada, está correta. Você não vai dizer houveram muitos ataques à embaixada. O terceiro verbo sobre o qual eu gostaria de falar com vocês é o verbo faltar. Se eu digo, falta 2 dias para o meu casamento, essa frase está correta ou incorreta? Essa frase está incorreta. Errou! O verbo faltar sempre vai concordar. Então, se o termo que vem depois dele estiver no plural, o faltar também vai estar no plural. Então, essa frase correta seria: faltam 2 dias para o meu casamento. O quarto verbo que eu quero conversar com vocês é o verbo existir. A frase: existem muitas regras nesta instituição,
Correta ou incorreta? Ela está correta. O existir é um outro verbo que também sempre vai concordar. Se o termo depois dele estiver no plural, o existir também vai para o plural. E o último verbo é o acontecer. Se eu digo, aconteceram fatos suspeitos na noite do crime, correto ou incorreto? Sim, correto. O acontecer também sempre vai concordar. Então, se o termo que vem depois dele estiver no plural, o acontecer também vai para o plural. Como vocês puderam ver, dos 5 verbos apresentados, a gente teve 2 únicas exceções, que é o fazer, com o sentido de tempo decorrido. Ele vai ser no singular ou no plural? Exatamente, no singular. E o haver, com o sentido de existir, ele vai ser no singular ou no plural? Exatamente, no singular. Os outros verbos que eu apresentei para vocês, o acontecer, o existir, o faltar, todos eles vão concordar. Então, se o termo que vier depois dele estiver no plural, ele também vai estar no plural. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês esse vídeo e eu vejo vocês na semana que vem para nossa próxima dica português sob medida. Tchau!